não é pecado. Mas nós precisamos ter cuidado com ele. Porque o embaraço pode ser um problema para nós, mas pode se tornar num pecado para outra pessoa. E é o que o Zé Antônio estava falando aqui. Por exemplo, uma mulher. Ela pode ser, às vezes a maneira dela ser, pode ser um embaraço para ela, mas pode ser uma porta de pecado para um homem. A vestimenta. Existe uma peça em casa que todo mundo tem, grandes e pequenos. Tem de todos os tamanhos, que se chama espelho. Que é pouco usado. Eu penso que as fábricas desse produto devem estar indo à falência. Porque cada vez mais está sendo menos usado. Porque nós deveríamos, todos nós, homens e mulheres, deveríamos vestir a roupa e ir para frente daquilo lá. E olhar como é que eu estou. Se você acha que está feio, quanto mais os outros. Nós precisamos ter cuidado. Porque a irmã ela tem que ser uma bênção para os outros. E não servir de escândalo. E não se esqueçam que homens e mulheres são muito diferentes. Eu me lembro do testemunho de um pastor Helder, uma vez ele tocando, estava tocando esse negócio aí. E e de repente uma moça sentada lá no balcão, e ela vai e propositalmente, ela fez assim e cruzou as pernas. Aí o Helder estava tocando aqui, de repente a mão dele já não sabia mais onde estava. Eu não sabia se eu virava, se eu tocava assim, porque não dava para olhar para frente. Aquilo era transparente, e eu tinha que tocar assim, sem olhar, porque senão era difícil. O que uma pessoa dessa faz ali na frente? Então nós temos que ter cuidado. O embaraço para um pode se tornar pecado para outro. Para mim pode ser só um embaraço, mas para outro pode ser pecado. É isso que Paulo fala. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não devo me tornar escravo de nada. 1 Coríntios 6,12, na NVT. E na versão corrigida quer dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Agora, por que é importante nós termos cuidado com o pecado? E eu estou falando não só aqui, mas para as pessoas que vão ouvir e assistir. É imprescindível para o homem saber, quando eu digo homem, é o homem e a mulher, é genérico, claro, quão negro e horrível é o pecado. Porque o pecado ele é uma ofensa contra um Deus justo e santo. Tudo que foge ao padrão que Deus estabeleceu na sua palavra é pecado. Tudo que foge ao padrão que está escrito aqui de Gênesis a Apocalipse é pecado. O modelo de nós vivermos, o modelo de nós nos comportarmos, o modelo de como nós devemos agir, a maneira como nós devemos nos vestir, a maneira como nós devemos nos portar, comer, e tudo está aqui na palavra de Deus. A maneira do nosso casamento, a maneira de criação de filhos, a maneira de prestação de cultos, a maneira de como pregar, tudo está escrito aqui. Tem referência para tudo, para todos os assuntos. Não falta absolutamente nada. O que foge a esse padrão é pecado. Normal é vivermos este padrão. É o padrão estabelecido por Deus. É o padrão da perfeição de Deus. Se nós quisermos chegar à perfeição de Deus, nós temos que seguir este padrão. É para os santos. Então nós podemos ser santos e perfeitos? Sim, senhor. Podemos. Devemos. Porque é uma exigência da palavra sermos santos e sermos perfeitos. Ah, não há ninguém santo. Ah, somos nós. Ah, não há ninguém perfeito. Ah, somos nós. Somos nós. Diga, eu sou santo?
Eu sou perfeito. É óbvio que é em Cristo. É nele que estão todas as coisas. Os nossos tesouros estão nele. Se somos alguma coisa é por causa dele, não é por nossa causa. Por nossa causa nós somos pecadores que vamos parar ao inferno. Mas por causa de Cristo nós somos regenerados, somos santos e somos justos. Não temos mais a natureza de pecado. Se Cristo vive em nós. Se Ele vive em nós, como é que pode, dentro de nós, sendo Ele santo, e nós sendo o templo do Espírito Santo, e conforme nós já sabemos, em João ele diz, viremos e faremos nele morada. Ou seja, nós não somos só o templo do Espírito Santo, nós somos o templo do trio. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como que eles vão poder viver num lugar onde há pecado? Não há, é impossível. Se na época do Antigo Testamento, quando o sacerdote ia entrar no Santos dos Santos, ele tinha que oferecer sacrifícios, ele não podia ter pecado, porque senão ele podia morrer lá dentro. E hoje? As coisas ficaram de qualquer maneira? De maneira alguma. Nós não temos mais aqueles rituais, não temos mais aqueles sacrifícios, porque Cristo, de uma vez por todas, ele foi o nosso Cordeiro. De uma vez por todas, ele foi o nosso sacrifício, o sacrifício perfeito. Acabou aqueles rituais todos. Por causa dele, hoje nós temos acesso, qualquer hora, nós falamos com o nosso Deus e Pai, através de Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, nós temos todas as coisas. Hoje, em Jesus Cristo, nós podemos pedir em nome de Jesus, nós podemos pedir a Jesus que Ele nos concede. O Pai entregou tudo para Ele. Está aí, filho, você faz o que tem que fazer. Até que o tempo se complete. Quando completar o tempo, você me devolve tudo. Hoje o nosso relacionamento é com Cristo. Hoje é com Ele. Hoje falamos diretamente com Ele. Ele é que resolve tudo para nós. Então, se é Ele que faz isso, como é que nós podemos viver em pecado? Não tem condições, meus queridos. Ora, normal é nós vivermos o padrão de santidade exigido por Deus, viver a sua perfeição. Esta compreensão do pecado e a ausência completa de merecimento faz com que o homem odeie o pecado que tanto causa sua degradação. Veja, é interessante porque às vezes nós queremos ser mais santos do que Deus. E às vezes a gente quer exigir de Deus a salvação de alguém. A cura de alguém. Mas essa pessoa em nada ela quer saber de Deus. Há pessoas que nós já falamos, já lutamos, já oramos, já falamos, já lutamos, já oramos, já falamos, já lutamos, já oramos, já fizemos tudo e mais alguma coisa. E ela não quer. E a gente continua insistindo em andar com um saco de batata amarrado nas pernas. E o que Jesus disse lá para os discípulos, quando ele começou a mandar os discípulos? Olha, vocês vão. Vocês entram na cidade. Se aquela cidade receber, muito bem. Se não receber, até o pó do sapato vocês limpem dos pés. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Vamos ver as palavras de Jesus? Vamos atentar para a palavra? Vamos atentar para o que está escrito desde Mateus até o Apocalipse? A igreja precisa atentar mais ao que está escrito ao Novo Testamento do que está escrito no Velho. E principalmente a igreja precisa atentar ainda mais para as epístolas. Porque as epístolas é onde está todo o preceito e conceito que Deus colocou para a sua igreja. Todo o modelo da igreja está estipulado nas epístolas. E nós precisamos prestar atenção. Porque senão nós nos desgastamos. É isso que muitas vezes as pessoas ficam assim frustradas. Ah, mas eu orei e Deus não me deu. Porque não depende só da sua oração.
Depende também da pessoa que está envolvida. Depende, sobretudo, em primeiro lugar, do propósito de Deus. Há pessoas que você fala, você insiste, você ajuda, você estende a mão, você gasta dinheiro, você faz 30 por uma linha, e essa pessoa ela não está nem aí para Deus. Ela só lembra de você quando ela precisa. Eu tenho parentes assim. Já falei, já tal, e para um eu disse, eu não vou te ajudar mais. Por que eu não vou ajudar? Porque eu sou ruim? Não, porque desde que eu me entendo por gente, eu vejo os meus pais ajudando esta pessoa. E os anos passam, e eu não quero saber, eu não quero saber, eu não quero saber, eu não quero saber. Prefere o pecado, prefere um rabo de saia, prefere o adultério do que estar com a sua própria esposa e com seus filhos. E você vai fazer o quê? O que você pode fazer? Há pessoas que preferem o pecado, elas querem viver em contrariedade. Os anos estão passando e eu estou vendo que há pessoas que elas amam o pecado, elas amam viver como elas vivem, tanto quanto nós amamos a Deus. Há pessoas que nós vivemos com gratidão, com amor, e vivemos para o Senhor. E somos gratos por aquilo que Ele fez. E nós não admitimos outra vida. Eu não sei você, mas eu não consigo pensar em mim com outro tipo de vida. Eu não consigo pensar. Eu não consigo pensar sem meditar na palavra de Deus. Viver sem meditar, viver sem louvar a Deus. Eu não consigo. Mas há pessoas que não conseguem deixar de viver servindo ao diabo. Mas ela está cega. Engano seu. Há pessoas que fazem isso conscientemente. Eu quero fazer isto. Não tem nada de afrontar, não. Não é para nos afrontar, não. É decisão dela. É decisão dela. Ela está afrontando a Deus, não é a nós. É a natureza dela. Ela quer. Não adianta você falar. Ela quer. Eu vi muitas vezes isso, pessoas dizendo, eu sirvo ao diabo. Eu não quero outra vida. Eu faço o que eu quero. É minha decisão. Eu sirvo aos meus deuses. Olha que sabem. Tem gente que sabe, alguns não. Alguns acham que estão fazendo bem, que estão a caminho da luz. E outros acham, sabem o que estão fazendo. Nós temos de tudo. A gente colocando Deus em primeiro lugar dentro das religiões, aí dessas que nós temos falado muitas vezes e acha que estão certos e não estão. Aí é que está. Então você veja, quando alguém está debaixo da influência do pecado, as razões dessas pessoas, elas não conseguem resistir. Por mais razões que elas deem, quando a gente olha à luz das Escrituras, elas não resistem. Às vezes eu vou conversar com algumas pessoas, porque isso, porque aquilo, porque não sei o que lá. Eu falo, escuta, vamos aqui para a palavra. Em poucos minutos, todos aqueles argumentos da pessoa estão quebrados. Não conseguem, aquilo tudo não resiste à luz das Escrituras. Mas olha, aqui diz isso. Tá, se você vai buscar versículos no Antigo Testamento para poder justificar o seu pecado, você está pior do que muito ímpio por aí. Porque nós não estamos debaixo do Antigo Testamento, nós estamos debaixo da graça. Uma nova aliança com melhores e maiores promessas. Nós temos um concerto muito melhor do que o deles. É extremamente superior ao deles. Não há comparação. O que eles desejavam, nós temos. O que eles ansiavam, nós temos. E muitas vezes nós não estamos dando valor para aquilo que nós temos, para a riqueza que nós temos. Colossenses 2, 2 e 3 diz que nós temos um tesouro dentro de nós.
Esse tesouro é Cristo. Por isso o juízo é mais duro. Exatamente, o juízo é mais duro. É por isso que nós avisamos, olha gente, nós temos a graça, mas também nós precisamos ter cuidado com o pecado. Nós precisamos eliminar de vez por todas, não deixar resquício nenhum de pecado na nossa vida. Porque ele é perigoso. Um pouquinho que seja, um pouco de fermento, leveda toda a massa. Um pouquinho de nada. Um pouquinho de fermento que seja. Um pouquinho de pensamento errado na sua mente já estraga tudo. A nossa mente, ela é um campo de guerra. É um teatro de guerra. É um campo de batalha. Quantas guerras são travadas aqui dentro? Durante um dia de 24 horas, quantas guerras são travadas dentro da sua mente? Vai dormir, coloca a cabeça no travesseiro. Parece que o pensamento acorda. Os olhos fecham, mas o pensamento está ativo. Não consegue dormir. É uma guerra imensa. É algo absurdo. Vem sonhos, vem visões, vem perturbações, vem tantas coisas. Levanta-se de manhã mais cansado do que aquilo que foi dormir. Por quê? Porque a nossa mente, ela é atacada. E nós precisamos ter muito cuidado, precisamos proteger a nossa mente. Então, queridos, nós precisamos parar com desculpas evasivas, com fugas. Ah, não é bem assim, pastor. Olha, se nós temos um homem de Deus que cuida de nós, e está dizendo, olha, o caminho é esse. Eu não concordo. Você pode concordar ou não concordar. Faça o que o homem de Deus está falando. E você vai ser liberto. Faça o que a palavra de Deus diz. Eu estou dizendo de um homem de Deus, um ministro aprovado por Deus. E elementos para nós sabermos se o ministro é aprovado por Deus, nós temos. Nós temos como saber se aquele que cuida da nossa vida é aprovado por Deus ou não. Só uma ovelha aceita o destino do pastor. Só uma ovelha. Só uma ovelha. Os votos não. Não. E há uma coisa muito pior. Que antigamente, nós só tínhamos as ovelhas e os bodes. Agora apareceu uma terceira categoria. Os porcos. E os porcos, eles gostam da pocilga. Eles gostam da lama. Eles gostam do lodo. E vai convencer um porco que a lama e o lodo é ruim. E o pior é que os porcos vieram para dentro do aprisco e estão convencendo as ovelhas que a lama e o lodo também é bom. Esse é um grande problema. Está cheio de porco dentro do aprisco convencendo a ovelha. Não, lá é que é bom. Lá na lama e no lodo é que é bom. Vamos para a lama e para o lodo que é bom. A gente faz o que quer. Esse evangelho aí, a gente dá um jeito. A gente tem a nossa interpretação. A gente adapta. Romanos 6, versículo 1. Vamos ler no instante. Romanos 6, 1 diz o seguinte. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Isso aqui é que é hipergraça. Permanecer no pecado porque a graça abundou. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós que estamos mortos, diga comigo, eu que estou morto para o pecado, como é que eu vou viver ainda nele? Não tem condições. E no versículo 11 diz assim, desse mesmo texto, Romanos 6. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga comigo, eu me considero morto para o pecado,
mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Romanos 1, 20 a 21 diz assim: porque as suas cadeias invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Veja uma coisa que é importante a gente compreender. O apóstolo Paulo diz que o homem ele é inexcusável. Inexcusável quer dizer, não tem desculpa alguma. Quantas vezes nós nos perguntamos assim, e aquelas pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho? Como é que vai fazer? Não? Eu te respondo. Ela não tem desculpa. A criação testifica da glória de Deus. Quando os homens, Cabral, descobriu o Brasil, e agora uma deputada no Brasil queria fazer a CPI de 1500, uma comissão parlamentar de inquérito dos deputados para investigar por que Cabral descobriu o Brasil. É sério isso. A mulher tem um vídeo falando. Quando eles chegaram no Brasil, lá nas terras de Veracruz, existiam lá os índios. Para todos os efeitos, o mundo daquele lado não existia, né? Só se conhecia o mundo de cá. Mas quando chegaram lá, aqueles índios tinham Deus. Chamavam ele de Tupã. Tinha os índios também que comiam gente, em sacrifício. Comeram o bispo Sardinha. Qual é o nome do homem? Bispo Sardinha. Os índios já tinham as suas crenças. Tanto é que mandaram jesuítas para ir catequizar os índios. Opa. Então, você veja, aqueles homens grotescos, bárbaros, para os portugueses que lá chegaram, já tinham suas divindades. Quem ensinou isso para eles? Já nasceu com eles. O homem não tem desculpa. Ninguém. Por quê? Porque eles conheciam algo sobre Deus, mas não deram glória ou não adoraram a Deus, nem lhe agradeceram. Não há ninguém que tenha desculpa diante de Deus. Eu não ouvi falar, eu não conhecia. Não tem jeito. A própria criação mostra a glória de Deus. Quando você se levanta de manhã e vê aquele sol bonito, parado lá em cima, não se move, ali está a glória de Deus. E adoravam o sol e adoravam a lua. O homem, desde sempre, não pode criar nenhuma desculpa. Quando o homem pecou, Adão e Eva pecou, e depois eles saíram, foram expulsos do paraíso e tiveram filhos e filhos, os filhos de Adão criaram uma cidade e ficaram centenas de anos sem clamar a Deus. E naquela cidade podia tudo. Podia tudo, porque Deus ali não era permitido. Creio que 600 anos depois, alguém começou a clamar a Deus. Aquela semente que estava lá dentro, alguém começou a clamar a Deus. 600 anos depois. Ou centenas de anos depois. Não me lembro exatamente quanto. Alguém começou a clamar a Deus.
Quando Deus chamou Abrão, Deus foi chamar um homem num lugar totalmente idólatra, que serviam a outros deuses. Por que não serviam ao Deus verdadeiro? Interessante, não? É interessante isso. Então, o homem, ele é inexcusável ou indesculpável, sem defesa ou desculpa. Aquilo que não pode ser defendido. Não existe ninguém que possa arrumar uma desculpa para dizer, olha, eu não sabia, eu não conhecia, ninguém me falou de Cristo. Ninguém me falou de Cristo. Agora, nós vimos a ira de Deus sobre o pecado. Deus abomina, Deus odeia o pecado. Deus tem um pavor do pecado. Deus não tolera em hipótese alguma o pecado. Por isso que ninguém viu a Deus. Ele habita numa luz imarcessível, inacessível. Ali não pode ter pecado. Agora você veja, o grande amor de Deus pelo homem. Lúcifer estava lá, via a glória de Deus. Um terço que saiu com ele também viu a mesma coisa que ele viu. Por isso que eles não têm salvação. Porque eles viram o que nós não vimos. Eles presenciaram a glória de Deus. E mesmo presenciando a glória de Deus, eles criaram uma mácula lá no céu. Quando Jesus veio a esta terra, Jesus não só veio reconciliar o homem com Deus. A gente precisa entender isso, que esta obra foi muito maior do que aquilo que nós imaginamos. A gente carrega muito da cultura católica, de que acredita que Jesus veio no bebezinho, aquele serzinho que nunca cresceu, ou então o ser que cresceu e morreu e todo mundo carrega ele crucificado todos os anos. Mas a obra de Jesus foi muito maior do que isso. Ele veio como um bebê, nasceu como um bebê, mas ele cresceu, e já aos 12 anos já mostrou aquilo que veio. Aos 12 anos ele foi sabatinado lá no templo, pelos entendidos da época. Eles ficaram surpresos com a sabedoria daquele menino. E aquele menino cresceu. E aos 30 anos começou o seu ministério. E ninguém podia resistir à sua sabedoria. Tanto é que chamavam ele de rabi, de mestre. Não era qualquer um que tinha esse título. Aquele que era 100% Deus, 100% Deus, não teve por usurpação, não adquiriu, não quis ser igual a Deus, mas ele anulou-se, ele aniquilou-se a si mesmo. E ele tomou a forma de um corpo humano. Para quê? Para que ele pudesse ser 100% Deus, 100% homem. Pudesse saber o que é que um homem passa. O que é que um homem sofre. Jesus sabe todas as coisas. E como homem, ele suportou a morte de cruz, a morte mais vexatória, mais humilhante de todas. E ele foi morto, foi sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou. E isso diz que quando ele foi levantado na cruz, nós fomos junto com ele. Quando ele foi sepultado, nós fomos junto com ele. Quando ele foi às partes mais baixas da terra, nós fomos juntos com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos junto com ele. E quando ele subiu aos céus, nós subimos com ele. E hoje qual é a nossa posição? Assentados à direita de Deus. Que isso nos diz que Deus estabeleceu através do seu Filho a lei do Espírito de vida, que destroçou gloriosamente duas leis que estavam estabelecidas dentro de nós. A lei do pecado e a lei da morte. Essa era a lei que estava estabelecida. Essa lei foi destroçada. Hoje você que é nascido de novo,
você não tem mais esta lei operando dentro de si, a lei do pecado e da morte. Ela foi anulada, ela foi prescrita, ela foi cumprida, ela foi cancelada na cruz por Jesus Cristo. Essa lei foi abolida, não tem mais validade. Quando o diabo vem, você é pecador. Jesus disse para ele, esse aí não, esse é meu. Esse é meu. A lei do pecado e da morte não está mais aí. Você não tem mais parte. Romanos 8, 1 a 2 diz, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão, presta atenção, portanto agora, Romanos 8, 1 e 2, diga comigo, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Diga, eu estou livre da lei do pecado e da morte. Eu estou livre. Uhul. Eu estou livre. Uhul. Vem cá na quinta-feira que eu canto isso. Vem cá no domingo. Domingo agora, né? Eu quero outra quinta, eu já estou lá. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando o diabo vier te acusar, diz, nenhuma condenação há. Eu estou em Cristo Jesus. Não carrega peso sobre você que não é seu. Não carrega fardo que não é seu. Não carrega pecado que não é seu. Não carrega acusação que não é seu. Não carrega doença sobre você que não é seu. Não é seu. Não é seu. Diga, não é meu. Poxa, por que você tem que sofrer? Não é seu. Não é, não é. E eu não estou falando só de doença física, não. Porque ainda que a gente tenha uma doença física e morra, grandes coisas. Estamos salvos. Vamos para a glória. Vamos para a nossa casa eterna. Vamos para a casa eterna, para a casa do Pai. Que peso tem nisso? Sabe, queridos, nós precisamos corrigir uma coisa. Quando os dos nossos falece, a Bíblia diz, chorai com os que choram. Onde está escrito isso? Acha para mim aí. Mas nós temos que ver uma coisa. Pensa bem. A gente sente falta? Sente. Sentimos falta da nossa Inês? Sentimos. Sentimos falta da menina? Sentimos. Eu sinto falta do meu pai? Sinto. Mas o lugar onde eles estão... Paulo dizia assim, eu estou em dúvida. Partir ou ficar? Romanos 12, 15. Lê, por favor, aí. Ou coloca aqui que eu leio, por favor. Obrigado. Eu estou em dúvida se eu parto ou se eu fico. Se eu ficar, vai ser para a glória de Deus. Por causa da igreja. Mas se eu partir, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Sentimos falta? Saudades? Sentimos. Mas sabe de uma coisa? Que nós deveríamos celebrar nesse dia. Sabe por quê? Porque ela não sofre mais, não tem mais dor. E ainda que tenha sido ignomínia, ela não está mais em ignomínia. Ele não está mais em ignomínia. Está em glória. Corpo completamente restaurado, novinho. Novinho. Algo... Epa, a gente não consegue nem explicar.
A gente não consegue explicar. Novo. Não vai faltar pedaço, não vai estar cego, não vai... Não, inteiro, impecável, impecável. Ó, queridos, meu pai todos os dias, ele dizia assim, pai, tu fosse preparar a minha casa. Minha casa está pronta. Jesus já foi preparar a minha casa. Ele falou que está pronta. Eu quero ir para casa. Todo dia ele orava isso. Aí ele estava ali orando, então. Aí ele parava, olhava para mim, olhava para minha mãe, ficava aquela cara de pena. E esses dois aí, como é que vai ser? Aí ele orava por nós dois. Depois de novo, pai, eu quero ir para casa. E ele falava assim com Deus, face a face, assim, aquela... Aí ele ria. Está rindo para quem, pai? Meu pai. Para quem pode ser? E o rosto dele brilhava. Uma irmã aqui de Portugal me ligou desesperada que o filho, 2 anos, teve uma convulsão, levaram para o hospital e os médicos disseram, olha, a criança não vai sobreviver. Não vai sobreviver. E ela, pastor, orem por nós, ore pelo menino, nós estamos apavorados. Ele pegou, falei, pai, ora pelo menino, chama tal. Aí ele fez assim, colocou os braços assim, pai, ó, ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó. Ele vai crescer e vai ser um servo teu, pai. E fazia assim, ninando a criança. Deu 2 ou 3 dias, veio a resposta. O médico entrou para ir ver a criança estava saltando no berço, pulando, e o médico... Era esse aí que está com uma fome, quer comer. E querendo brincar, completamente saudável. Aí, pai, já está a criança... Aí, senhor, ó, tá vendo? Ele agora já está um menininho. Os anos foram passando e enquanto ele ia orar... Ó, pai, fulano já está um menininho, já cresceu, já está... E está mesmo, está um meninão. Completamente saudável. Até o dia que Deus levou. Dia 15 de dezembro de 2015. Quando os médicos me chamaram, olha, o senhor vem aqui. Naquele dia, eu estava com minha mãe no hospital, eu fui render a minha mãe, e ele olhou para mim, abriu os olhos, olhou para mim, fez assim, me abençoou, pôs a mão na minha cabeça, me abençoou, orou por mim. Falou assim, cadê a mamãe? Falou, foi para casa, fala para ela vir. Ela veio correndo, ele também fez isso, abençoou, fechou os olhos e ficou. Aí eu virei para ele, fui nos ouvidos dele e falei, pai, pode ir para casa. Pode ir para casa que eu e a mãe vamos ficar bem. Minha mãe também foi e falou isso para ele, pode ir para casa que nós vamos ficar bem. Parece que um peso assim saiu dos ombros dele. Ele relaxou assim, eu percebi que os ombros dele relaxou assim, e ele descansou. Aí ficamos ali o dia inteiro com ele. À noite, eu falei para minha mãe, eu vou ficar aqui. Aí a mãe falou, se você quiser ver o seu pai partir, você fica. Eu falei, não, não quero. Então vamos para casa. Porque daqui a pouco eles vão ligar para nós. Fomos para casa, 1h30 da manhã ligaram. Ah, vem aqui. Eu falei, pode falar já, que eu já levo o que tem que levar. Não, o senhor tem que vir aqui e tal. Fui até lá. Eu falei, pronto, vocês só me chamaram aqui para dizer que meu pai partiu? Sim. Pronto, eu já sabia. Olharam assim para mim, assustado. Eu já sei. Veio 2 pessoas, talvez eu já tenha contado isso aqui, não sei, mas pronto. Vieram 2 pessoas que viram a partida dele. E os 2, um aceitou Jesus naquele momento e a outra se reconciliou com o Senhor. O que eu vi na partida deste homem é aquilo que você falou para mim à tarde. Eu falei, pois eu quero esse Jesus. Uma mulher que nunca me viu na vida, tira a chave do carro, que eu estava de táxi, e me diz, leva o meu carro. Eu falei, minha senhora, a senhora nunca me viu em lado nenhum? Quem tem um pai como aquele, só pode ser pessoa boa, só pode ser uma pessoa honesta.
aquilo que eu vi ali no seu pai não é para qualquer um. É aí que está. E aí nós vemos a palavra de Deus, e eu vou terminar com isto. Romanos 5,8 diz assim: mas Deus... cadê? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mas ali ele não fala que é na morte, não. Ele não fala que é na morte. Às vezes a gente tem tristezas, tem lutas e etc., mas ele não está falando ali que é na morte. Porque na morte do cristão, o cristão não morre. É apenas uma passagem para casa. Nós devíamos nos alegrar. Devia ser um dia de festa. E é isso que eu só quero terminar com isso. O funeral do meu pai foi uma festa. Foi uma festa. Louvando a Deus, a palavra sendo ministrada, sendo pregada. As pessoas que estavam à volta ficaram perplexas, porque até pessoas que foram, que eram amigos nossos, que não eram cristãos, saíram de lá. Que gente maluca, diferente. Nem você nem sua mãe não chorou? Não, que nós sabemos onde ele está. E ainda fomos para casa um grupo de pessoas, e quem ouvia, quem passava pela porta do nosso apartamento dizia assim: essa casa é a casa que tem luto? Não, tinha alegria. Porque nós estávamos falando das coisas do Senhor. Qual é essa certeza que nós temos? Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando é que Ele morreu por nós? Quando nós não merecíamos absolutamente nada. Ele deu a sua vida por nós. 1 Pedro 2,24 diz: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Quando o Fernando morreu, em 2021, esse texto abriu-se assim para mim, de uma maneira sobrenatural. Porque quando nós falamos aqui em feridas, logo pensamos em cura do nosso corpo. A maior ferida que nós fomos curados foi lá dentro. Foi a ferida provocada pelo pecado. E esta ferida, o Fernando foi completamente curado. Fernando foi completamente curado. Aquele homem, ele experimentou uma graça tão grande nos últimos dias dele. Algo tão tremendo, tão profundo, que ele não tinha tristeza quando os médicos conversaram. Eu estava do lado, ele não tinha tristeza quando os médicos falaram com ele. Não tinha tristeza nenhuma. Depois o João também esteve lá, também viu, não tinha tristeza nenhuma. O homem estava alegre. Não tinha tristeza. Convicto da sua salvação. Convicto que o dia que ele fechasse os olhos, ele acordaria com o Pai. Que convicção tão profunda, como em poucas pessoas eu vi. Salvação verdadeira. Este foi literalmente curado, é o que fala aqui em 1 Pedro 2,24. É isso que nós precisamos dar valor. Romanos 6, versículo 4 e versículo 22 diz que de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É possível viver nessa vida sem pecado? É. Como? Pela glória do Pai. Não é por nossa causa. É Ele em nós. Cristo em nós. É Ele em nós. Lembra que nós falamos no Chuva Seródia muito isso? Mais Deus e menos homem? É o que nós precisamos. O pecado não tem mais domínio sobre nós. O pecado não tem mais domínio. Sabe o que nós precisamos aqui? Cada vez mais ter esta convicção. Lembra da promessa de Deus de que esse lugar era um hospital? Foi estabelecido aqui um hospital nesse lugar. Para cura. Muita gente vai vir aqui, vai ser curada e vai embora.
Não vão ficar. Muitos vão ficar. Vão ficar aqui. E vão ajudar a curar outros. Mas muitos vão vir, vão ser curados e vão embora. Completamente restaurados. Completamente restaurados. Isso é graça. É graça. E vocês têm que estar preparados para isso. Você já reparou que muitas vezes também as pessoas vão a Aida, que é enfermeira, cuida das pessoas, zela, e a pessoa é curada e ainda sai olhando para trás e falando mal? Já viu isso? Já viu isso no hospital já? Sai ainda falando mal? Mas sai curada. Chegou arrastado e sai andando, mas sai falando mal. Na igreja é a mesma coisa. Chega aqui arrastado, sai andando pelas pernas e ainda volta e diz: nem vou dizer o que fala, porque a gente nem precisa falar. E ainda desencaminha os outros. Paciência. Fazer o quê? A igreja curou. O dia que for doente de novo, precisar de cura, a igreja vai estar aqui para curar de novo. Apetece? Não, é que nem os médicos e enfermeiros. Apetece? Não, mas tem um juramento. Lá é o juramento de Hipócrita, né? Ou de Hipócritas. Aqui não, nós temos um juramento pela palavra de Deus. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Há vários textos que nos recomenda deixar a malícia, deixar o pecado, deixar os fingimentos. Olha o que diz 1 Pedro, e eu vou terminar aqui. 2:1 e 2. Deixando, pois, toda a malícia, todo engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. O que me chama a atenção neste texto é o que Pedro diz, para nós desejarmos o leite racional não falsificado. Quer dizer que tem leite falsificado? A gente tem abordado muito sobre isso. Tem alertado muito sobre o leite falsificado. É leite, ou pelo menos é branco. Ou pelo menos é branco, mas é soro. Aquela aguinha rala. Eu não sei se aqui tem, mas lá no Brasil tem o tal do queijo fresco magro. O queijo fresco magro, de queijo não tem nada, é só soro, com sal. E parece um queijo, mas é mais barato. Pois está cheio de queijo magro com sal por aí. E a gente precisa ter cuidado com isso. Amém, queridos? Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, graças te dou pelo privilégio de mais uma vez compartilhar a tua palavra e dar este alerta à igreja contra o pecado. Nós que estamos debaixo da tua graça, nós que vivemos debaixo desta imensa graça, desta maravilhosa graça, nós não queremos ter nenhuma parte, nenhuma sorte com o pecado, e muito menos com o diabo, Senhor. Nós não queremos nada com ele, pois tu tens usado de misericórdia todos os dias para com as nossas vidas. Todos os dias o sol se levanta, a tua misericórdia já está renovada, Senhor. E nós te somos gratos por isto. Nós fazemos como a tua palavra, Senhor. Nós perdoamos aqueles que nos maldizem, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos maltratam. Nós liberamos o nosso perdão e nós não guardamos nenhuma mágoa no nosso coração, nenhum ressentimento, porque nós amamos os nossos irmãos. Até mesmo aqueles que nos ofenderam, que falaram mal de nós, nós os amamos. Nós os amamos e os perdoamos em nome de Jesus Cristo. Graças te damos pela tua palavra que é viva e eficaz, e ao conhecimento da verdade, o conhecimento da tua palavra, que nos liberta e nos faz cada dia mais santos, mais perfeitos, mais parecidos contigo, Jesus. Até
que todos nós cheguemos à estatura completa de Cristo, a varão perfeito. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.